Falar de Zé Saldanha como um mestre da poesia é recordar a pedagogia que ele usava para promover o cordel. Isso era com as crianças, era nos locais onde ele se encontrava. Sempre que ele chegava, o cordel se fazia presente. E quando criança, eu compunha algumas estrofezinhas de cordel muito simples, muito incipientes, e ia mostrar a ele. E quando eu mostrava, ele dizia: não, mas isso daqui está uma maravilha, vá desenvolvendo, vá fazendo. Quer dizer, era sempre o apoio que ele dava, o incentivo que ele dava. E foi apoiado nesse incentivo e no exemplo dele, sempre estava produzindo cordel, que eu também comecei a produzir cordel. Falar do meu pai é muito gratificante para mim. Ele me dava muita alegria, eu acompanhava ele sempre nos eventos, nas escolas. Uma das coisas que ele mais gostava era quando tinha um evento nas escolas, nos colégios, lidar com as crianças, ele achava maravilhoso. Então ele, quando ia ser entrevistado nos colégios, assim, dar palestra, falava do cordel, incentivava as crianças para recitar. E ele saía lá dos colégios, assim, dos eventos radiante, feliz, muito feliz. E uma das coisas que mais deixava ele feliz é quando ele via uma criança recitar. Uma criança produzia alguma poesia, algum cordel. Ele ficava feliz e dizia assim: o cordel vai continuar, o cordel não vai morrer. Ele tinha 93 anos, produziu até julho, ele se internou no dia 8 de julho. Até nesse dia ele produziu, ele estava produzindo um cordel, vários cordéis intitulados Coronéis de Seridó. Chegou a terminar esse cordel, como tudo ele deixou muitos trabalhos assim, já terminados, faltando apenas verificar, analisar. Coronéis de Seridó, ele terminou com os outros trabalhos que ele fez. Também tem Namoro de Matuto, tem Mulheres que Brilham no Rio Grande do Norte. Tem muitos trabalhos para ser divulgado ainda, para ser divulgado. Ele escreveu muito sobre política, como aqui nós podemos ver política, sobre críticas à política, também sobre alguns vultos importantes do Rio Grande do Norte, na política, como Vilma e Garibaldi, a extraordinária vitória de Vilma, da guerreira Vilma e Lula, também sobre o senador de Norte Maria, Aloysio Alves. Escreveu sobre vultos como Câmara Cascudo. Também ele gostava muito de exaltar os amigos. Ele escreveu tanto, ele escrevia como um hobby, aquilo vinha como fosse uma dávida, uma bênção. Ele trabalhava em outros ofícios, né? A família dele era grande, ele tinha que trabalhar muito, ele tinha indústria de calçados, teve indústria de doce, de queijo, teve mercearia, teve bar. E nesses intervalos ele produzia. Quando vinha aquela veia poética, ele dava uma paradinha ali e produzia aquele poema, aquele verso, aquela poesia. A Academia Norte Rio Grandense de Literatura do Cordel, que está sendo fundada, o tem como patrono da cadeira número 1, cadeira essa que eu vou assumir porque ia ser dele, e como ele se foi, então eu, como neto e filho de criação e também produtor do cordel, vou assumir essa cadeira. E é esse o objetivo da academia, é promover o cordel, não deixar o cordel desaparecer. Ele tinha prazer em dizer que produzia todos os dias. Com 93 anos ele não se aquietava. Assim, chegava aqui, ele estava sempre fazendo alguma coisa, sempre escrevendo, sempre já revendo alguma coisa que já tinha feito. E às vezes ele dizia assim: minha filha, por que você trabalha tanto? Ele dizia que eu trabalhava muito. Eu dizia: mas foi o que o senhor me ensinou, foi a trabalhar. Ele é uma das pessoas mais honestas que eu conheci. Deixou uma lição de vida muito grande. E um dos últimos assim, exemplos que ele deixou para mim, eu cheguei aqui, final de junho,
no começo de julho, e ele estava preocupado porque não tinha chegado ainda o boleto do jornal. Ele assinava jornais, ele gostava muito de ler, e ele achava que o jornal já estava... Sem estresse entre a gente. Deu pausa? Não, pode continuar. Ele achava que o jornal já estava perto de vencer. Ele chegou e disse assim: minha filha, eu estou preocupado porque esse jornal está vindo e não veio nada para eu pagar. Eu disse: pai, é o seguinte, se está vindo e o senhor não pediu a renovação do jornal e eles estão mandando, o senhor não tem a obrigação de pagar, porque quando a gente recebe algo da nossa casa que nós não pedimos, o Código do Consumidor diz que a gente não tem obrigação nenhuma de pagar. Aí ele disse: mas eu quero pagar porque está vindo. Só que ele faleceu dia 9 de agosto e o boleto veio para vencer dia 10 de setembro. Quer dizer, ele estava tudo em dia. Ele não ficou devendo nada a ninguém, ele honrava os seus compromissos. Era uma lição assim de vida muito grande que ele deixou para toda a família. Ele chamava muita atenção dos filhos, quando ele era mais novo, assim, ele era um pouco... Ele, de acordo com a característica, a capacidade do filho, se precisasse ser duro, ele era duro, certo? Ele chamava assim, atenção mesmo quando era necessário, mas interagia muito com os filhos, assim, desde criança, brincava com a gente. E um dos prêmios que a gente recebia era assim: se a gente não desse trabalho, fizesse os deveres, tudo, a gente podia viajar para as feiras com ele. E ele vendia sapato nas feiras. E é uma coisa que eu achava muito bonito. Aquilo ficou na minha mente de criança. Quando ele chegava, né, era no mercado, os feirantes, ele ia para os mercados, e ali ele chegava, começava a chegar pessoas para conversar com ele. Mas era para ouvir ele dizer os versos, poesias. E a banca onde ele vendia os calçados era uma alegria. As pessoas vinham para conversar com ele e ele dizia aquelas poesias. E quando chegavam: como é que vai, seu Saldanha? Ele dizia assim: tá tudo bom, bonito e rico. Ou então, se a feira tivesse ruim, aí ele dizia assim uma coisa bem engraçada. Ele dizia: hoje eu estou doido danado devendo. Não, hoje eu estou amarelo, magro, moco, doido danado devendo, comprando fiado, pedindo troco. Aí as pessoas riam, e dali ele começava as brincadeiras, e era muito interessante. E quando disse o aniversário dele, um poeta fez esse copinho aqui. Aí quando eu cheguei, aí ele fez: que beleza, mas que maravilha, entendeu? Aí disse assim: olha, poeta, sapateiro, agricultor, Zé Saldanha na vida, muito feio. Por Santana, Bodó e Currais Novos, vem fazer em Natal 93. Cuidadoso com amigos e com freguês, pelo dom concedido por Jesus. Ainda agora faz versos que seduz ao leitor na total simplicidade. Eu desejo a maior felicidade neste seu caminho cheio de luz. Nesse espaço aqui, houve as maiores cantorias de viola aqui em Natal, que pode ter acontecido aqui em Natal, onde veio os maiores violeiros, inclusive até Ivanildo Villanova também cantou aqui. Essa rua aqui era fechada, né? E ficava lotado, repleto de pessoas aqui, nesse espaço. Então ficava repleto de pessoas, era uma noite maravilhosa, era uma vez por mês. E essas cantorias aqui, e muito concorrida. As pessoas ainda hoje... Vamos resgatar o recanto do poeta, fazer aquelas cantorias, e a gente vai repensar. E depois, futuramente, nós vamos fazer aqui um memorial Zé Saldanha, por todos os pertences dele, porque ele faz parte da cultura do Rio Grande do Norte, e isso deve ser preservado, né? E só para encerrar, como eu falei para você, que nas poesias dele tinha riso. Eu vou ler essa poesia aqui. Poeta Zé Saldanha, sertão alegre. Olha só, sertão alegre. Sertão alegre, sertão com quem o poeta sonha. Tua bela perfeição, tua floresta risonha. Ouvindo a voz do canário,
do Craúna e do Campina, ao despertar do campanário no silêncio da colina. Olhando o chechel pular nas ramas da baraúna, o sabiá gojear e o grito da araruna. A brisa soprando nos leques dos palmeirais, o vento brando abalando os ramos do mar.